No vídeo de hoje eu quero te ensinar o passo a passo de como tu pode começar na fotografia, independente se tu quiser fazer por hobby ou se tu quiser levar mais adiante e fazer do hobby uma profissão, ganhar dinheiro com a fotografia. O caminho é muito parecido, então vamos lá. Bom, primeiramente eu queria dar um bom ano novo. Esse é o primeiro vídeo que eu faço já nesse ano e eu espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar a virada de ano com seus familiares. E tá aqui nesse vídeo para aprender mais sobre fotografia, que talvez 2024 seja o ano tu resolveu aprender alguma habilidade nova, aprimorar a habilidade que tu já tenha. E esse vídeo aqui, ele vai, espero, te ajudar a encontrar o caminho aqui na fotografia, tá? E para quem não me conhece, eu sou o Felipe Calil, sou o criador desse canal do Jornada da Foto e também sou criador do Método 20 de Fotografia, que é o método mais completo e te ajuda a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo desse vídeo e se interessar em saber um pouco mais sobre o Método 20, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Ela vai te levar para a página que vai te explicar tudo sobre ele. Mas agora, vamos lá para o conteúdo. E começar na fotografia. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais informação, cada vez mais conteúdo na internet. E às vezes pode ser um pouco difícil da gente navegar por todo esse conteúdo, né? O que a gente estuda primeiro, o que a gente tem que ter primeiro, equipamentos, né? Muita gente tem muitas dúvidas sobre equipamentos. Então a ideia é te dar um norte aqui, meio que fazer o passo a passo para te mostrar o que tu vai precisar, o que tu, na minha visão, o que tu tem que aprender primeiro, antes de sair gastando milhares e milhares de reais em equipamentos que talvez tu nem precise, certo? Então eu já quero deixar isso aqui fora do caminho. A gente vai falar sobre equipamentos sim nesse vídeo, mas eu acho que não é a primeira coisa que tu deva se preocupar na fotografia. Ainda mais que hoje em dia a gente tem os nossos celulares, né, que eles estão cada vez melhores com as máquinas, com os processamentos. Então, um celular, olha, eu diria dos últimos 5 anos para cá, ele já tira fotos razoáveis. Então, se tu quer entrar nesse mundo da fotografia sem gastar aquele rio de dinheiro, porque sim, fotografia é uma atividade cara, os equipamentos são caros, as câmeras são caras, as lentes são caras, cartão de memória, bateria, computadores são caros, tudo isso aí vai somando no final e se tu vai realmente fazer a conta, tu gasta muito dinheiro para fazer a fotografia. Mas a minha ideia aqui é te mostrar como que tu pode, com o mínimo possível, né, o mínimo de equipamento possível, já conseguir fazer boas fotos. Então, tirando o equipamento de lado, a gente vai falar sobre ele mais em seguida, mas não é o primeiro momento. O primeiro momento, para mim, que ao meu ver, vai te trazer maiores ganhos, digamos assim, é tu entender o que tu gosta na fotografia, certo? É procurar fotógrafos que tu goste do trabalho deles, fotógrafos que tu se identifica, tu goste, talvez seja das cores que eles usam nas fotografias, talvez seja da edição, talvez seja os momentos que eles capturem nos cliques, ou sejam as emoções que eles conseguem capturar também. Tudo isso aí conta para tu desenvolver o teu olhar fotográfico, certo? Que é o que a gente chama de olhar fotográfico. E cada um tem o seu olhar fotográfico. Eu tenho o meu, o Steve McCurry tem o dele, o Sebastião Salgado tem o olhar dele. E isso que é tão legal na fotografia. Se a gente colocar 6, 8, 10, 100 fotógrafos para fotografar a mesma coisa, eu te garanto que ninguém vai conseguir fazer a mesma foto. Que a gente vai ter 100 fotos diferentes, seja na composição, que é o jeito que tu vai enquadrar a tua fotografia, seja nas regulagens, porque não existe uma única resposta certa para tu chegar no resultado na fotografia, numa regulagem. A gente vai ver mais adiante também que existem várias regulagens que tu faz e elas são maleáveis, tu consegue ajustar um pouquinho aqui e ter que arrumar um pouquinho lá, e no final o resultado acaba saindo um pouquinho diferente dependendo da regulagem. E enfim, tudo isso aí para dizer que cada pessoa, cada fotógrafo é único, mostra a sua visão da sua forma, porque tudo isso depende da bagagem da pessoa. Às vezes a pessoa mora, como eu, mora no sul, tem uma visão diferente de uma pessoa que mora em São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou no Nordeste, ou no Norte.
ou lá no Centro-Oeste. Então, cada um tem a sua bagagem, a sua cultura, e isso que é tão legal na fotografia, cada um fica diferente. Então, é muito difícil da gente replicar, por mais que a gente queira, goste de algum fotógrafo, a gente nunca consegue replicar por conta da nossa visão fotográfica, certo? E essa é a minha primeira dica, primeiro, procurar o que tu gosta na fotografia. E pode ser que no começo tu não saiba qual regulagem, entender muito bem sobre as cores, sobre os equipamentos, mas uma coisa eu te digo, tu sabe sim o que tu olha na tua frente e se tu gosta ou não da imagem, e isso é o mais importante. Primeiro, tu não precisa saber qual a regra de composição que ele usou, qual a regulagem que ele usou. Eu quero que tu primeiro separe um punhado de imagens que tu goste, se possível, tu achar quem é o autor daquela imagem e, se possível, procurar mais imagens daquele autor para ver se ele tem um estilo bem característico ou se cada imagem é uma coisa muito diferente. Os fotógrafos mais famosos, eles já desenvolveram um estilo bem definido, então às vezes tu, só de bater o olho, sem nem saber de quem é a foto, tu já pode dizer, aquela foto é do Sebastião Salgado, ou aquela foto é do Steve McCurry, ou da Annie Leibovitz, enfim, tem vários fotógrafos. E o que eu quero que tu faça é justamente isso. Procura 6, 8, 10, 20, 30 fotos que tu mais gosta, procura o nome por trás de quem fez aquela foto, procura mais fotos daquela pessoa, e assim tu vai montando uma galeria, onde tu vai conseguir notar padrões entre as fotos. Digamos que tu gosta de cores mais vivas, tu gosta de cores mais fortes, ou tu gosta da iluminação de um certo jeito, ou tu gosta de alguma regulagem, aquele fundo borrado, ou tu gosta de um fundo mais nítido. Tudo isso aí é um gosto pessoal e tu vai primeiro entender o que tu gosta. E isso tá a toda hora mudando. Não quer dizer que hoje eu separei essas fotos e o meu gosto é esse. Daqui a 100 anos vai estar o mesmo gosto. Não, a gente está a toda hora evoluindo, certo? Mas existe sim, digamos, um núcleo de fotos que sempre nos agrada, um núcleo de estilos. E aí sim, ao longo dos anos a gente vai dando uma mexida nesse estilo, mas aquele centro, aquele núcleo, ele normalmente permanece bem ativo. Então, essa é a primeira dica. Eu sei que eu falei bastante dessa primeira dica, mas acho que ela é muito importante a gente entender o que a gente gosta na fotografia, o que a gente procura, certo? Depois que tu entendeu qual é a fotografia que tu gosta, se tu gosta mais de paisagens, se tu gosta mais de retratos, se tu gosta do retrato com fundo borrado, ou se tu gosta de retratos ambientais, onde a pessoa está dentro de algum ambiente, né? São outros tipos de retratos que também são bem legais. Ou se tu gosta de fotografias de paisagens, mais ao pôr do sol, ou se tu gosta de fotografias de paisagens no meio-dia ou em dias nublados, tudo isso aí, tu vai entender o que tu gosta, né? Qual é o teu gosto pela fotografia. E depois que tu entendeu isso, entender sobre o básico da fotografia, que eu chamo de básico, mas é aquela coisa que a gente está sempre estudando, a gente nunca termina de estudar. E o que é o básico na fotografia? É a iluminação, tá? E é a composição, são as duas coisas mais importantes na fotografia junto com a tua visão, né? São as três coisas. Tem gente que vai te dizer que as três coisas mais importantes é o triângulo de exposição, é o ISO, a velocidade do obturador e a abertura de diafragma. Mas isso nada mais é do que uma ferramenta para tu chegar no resultado final, certo? Então, não te preocupa agora com as regulagens também, tá? A gente vai chegar mais adiante, vai falar sobre elas, mas num primeiro momento eu quero que tu entenda sobre iluminação, sobre composição, e depois tu reuniu aquele monte de foto, pega as que tu mais gostou e tenta esmiuçar elas, olha bem, com bastante calma, e tenta entender. A iluminação, ela tá vindo mais de uma forma lateral, ou ela tá vindo mais de cima para baixo, ou ela é uma luz muito forte, ela é uma luz mais fraca, mais suave, de dias nublados, ou ela é uma luz mais amarelada, ou ela é uma luz mais esbranquiçada. Tudo isso aí causam certas emoções nas pessoas que estão vendo. E tu escolheu aquelas fotos que tu gosta por alguma razão, então tentar entender a luz é o mais importante. E como eu falei, a gente está a todo momento aprendendo. Eu também, eu entendo sobre luz, eu consigo de olhar a foto e dizer se foi um fim de tarde, se foi um começo depois do meio-dia, se era um dia muito nublado, se era um dia sem nuvem nenhuma, se era mais para o inverno, se era mais para o verão. Tudo isso aí dá para se dizer. Ao longo do tempo tu vai desenvolvendo essa habilidade.
E eu tô toda hora aprendendo também, mas nem sempre foi assim. Eu comecei, como eu te falei, olhando as fotos das pessoas e tentando entender. E eu olho para a foto, tento entender, saio na rua, vejo como é que a luz se comporta ao longo do dia. Tudo isso aí é muito importante para um fotógrafo entender a iluminação como um todo, né? Eu acho que diria que é uma das habilidades mais importantes do fotógrafo. Depois a gente vai ter a composição, que é como que tu vai organizar aqueles objetos, aquelas coisas dentro do teu quadro, dentro da tua fotografia final. Onde tu vai colocar o teu objeto que tu está fotografando, se ele vai ficar mais central, mais para o canto, mais para cima, mais para baixo. Tudo isso aí também nos trazem emoções diferentes e tu pode começar a analisar essas fotos que tu mais gostou e perceber, essa pessoa aqui, ela coloca os objetos mais no canto, ela deixa o objeto maior no quadro, ele está ocupando mais parte da tua foto, ou ele está menor no quadro, ele está mais discreto. Tudo isso aí causa diferentes emoções nas pessoas e tu entender sobre composição, iluminação é essencial para cada fotógrafo. E de que forma que a gente consegue aprender mais sobre iluminação, sobre composição. E tá tudo isso aí no canal, tá disponível para vocês. É só vocês entrarem no canal e pesquisar por iluminação, por luz. Tem muito conteúdo já que foi feito. Tem vídeos mais antigos, tem vídeos mais novos. Esse é um tema que ele não muda muito, tá? Então, se tu conseguir assistir os vídeos antigos, eles também têm uma quantidade de informação muito rica e composição é a mesma coisa. E a composição ela é usada desde sempre, não só por fotógrafos, mas por pintores. Enfim, qualquer artista acaba usando a composição. E já tem no canal também bastante conteúdo sobre composição. É só entrar no canal e procurar por composição que tu já vai achar bastante coisa. Bom, e depois o próximo passo, e agora sim, o próximo passo é sobre equipamentos. Mas não é o que tu está pensando, não é sobre qual equipamento comprar, mas sim sobre como tu vai extrair o máximo, como tu vai tirar tudo que aquele equipamento que tu já tem pode te oferecer. E aprender a fazer isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque às vezes tu já tem equipamento que é capaz, mas se tu não sabe mexer muito bem nele, talvez tu não esteja conseguindo a qualidade que tu queira. Mas tu aprender realmente a mexer, seja no equipamento que for, em utilizar o que tu já aprendeu sobre iluminação, sobre composição, tu vai conseguir sim fotos com qualidades melhores. Mas não vou te mentir, normalmente quanto mais caro o equipamento, melhor tende a ser a qualidade, seja da lente, seja da câmera, seja de qual for o equipamento, tá? Mas não é necessário tu gastar milhares e milhares de reais para fazer uma boa foto, não é isso. Tá? Isso aí sim, uma boa foto tu consegue fazer com qualquer equipamento, tá? E aprender a masterizar equipamento é saber o que cada botão faz, onde está cada regulagem, de olho fechado, é tu saber quais botões tu vai apertar, onde é que tu vai, já ter aquela memória muscular no equipamento, já saber onde mexer em cada ponto da câmera, tudo isso aí. Mas também é importante a gente, dentro desse espectro de equipamento, saber o triângulo de exposição, tá? Que são nada menos, nada mais do que as regulagens, né? Que vão dar a cara para a nossa foto. Então, o que é o triângulo de exposição? O que contém nele, né? É o ISO, tá? A velocidade do obturador e a abertura do diafragma. São essas três coisas que a gente tem que prestar atenção toda hora que vai fazer uma foto. Então, tu vai estar regulando o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma em toda a foto, certo? A menos que a luz não esteja se mexendo, esteja num ambiente controlado, num estúdio, onde a luz é sempre igual, constante, tá? Que no caso é o caso aqui, mas se tu está na rua, a luz está toda hora se mexendo. Tu está entrando num lugar com mais sombras, tu está entrando num lugar onde tenha nuvens, tu está indo para um lugar que está nublado, e tudo isso aí muda constantemente a forma que tu vai fotografar, certo? Então, saber mexer no triângulo de exposições e saber onde cada uma dessas regulagens está dentro da tua câmera é muito importante, tá? Eu já tenho um vídeo aqui onde eu mostro sobre como tu vai dominar o teu equipamento, tá? Já tem um vídeo aqui no canal. E eu também tenho vários e vários vídeos falando sobre ISO, sobre velocidade do obturador e abertura de diafragma em separados, tá? Cada um bem explicado, e também
um vídeo onde tá um compilado de tudo isso aí. Olha, eu já nem sei quantos vídeos já fiz desse assunto, tá? É só dar uma pesquisada aqui no canal que já tem. Depois a gente vai para as técnicas fotográficas, porque sim, tu já aprendeu sobre iluminação, composição, sobre como tu vai regular a tua câmera e extrair o máximo dela para ter a melhor qualidade. Aí tu vai aprender técnicas novas sobre como que tu vai dar, digamos assim, como tu vai se diferenciar como fotógrafo. Algumas chamam mais atenção do que as outras e tudo isso aí acaba incrementando a tua fotografia. Seja que tu queira congelar um movimento, seja que tu queira borrar um movimento, seja que tu queira ter o fundo borrado ou ter o fundo mais nítido. Tudo isso aí são técnicas que a gente aprende, elas não são difíceis de fazer. E no canal também eu já mostrei como fazer várias e várias técnicas fotográficas aqui para tu dar uma incrementada na tua fotografia, certo? Técnicas fotográficas são muito importantes. O próprio light painting, que é o pintar com a luz, tudo isso aí tá dentro desse guarda-chuva, digamos assim, das técnicas. O nosso próximo passo é sobre edição de fotografia. E sim, tem gente que acha que edição de fotos é uma perda de tempo, que não é preciso, mas deixa eu te falar, todas as fotos que tu vê na internet, elas sofreram algum tipo de edição, certo? E não só na internet, se tu vê em jornais, em revistas, em próprios sites, né? Sites de notícias ou qualquer outro tipo de site, todas as fotos têm algum tipo de edição, algum tipo de tratamento, porque isso eleva o nível da tua fotografia. Qualquer fotógrafo que queira realmente fazer fotos boas tá fadado a aprender a edição, ou no mínimo aprender o mínimo de edição, como tu vai deixar a tua foto talvez um pouco mais clara, um pouco mais escura, mexer um pouquinho nas cores, deixá-las um pouco melhores. Tudo isso aí, isso é o básico do básico na edição. Mas se tu quiser realmente elevar o nível da tua fotografia, tu precisa muito saber editar a foto, tá? Pode ser pelo teu celular, caso tu não tenha um computador, mas se tu tiver um computador, o ideal é tu usar programas de edição, e os mais famosos são o Lightroom e o Photoshop, tá? Eles são programas da Adobe, eles são pagos, mas existem programas que são literalmente cópias desses dois, tá? E eles são de graças, que no caso o nome deles é o Darkroom, né? Em oposto do Lightroom, e o GIMP, que também é uma versão grátis, é literalmente uma cópia do Photoshop, e esses dois programas são de graça, tá? Não precisa pagar por ter programa de edição. E a maneira de usar é igual, tanto no Lightroom, quanto no Darkroom, e no GIMP, quanto no Photoshop. É importante tu saber como mexer e também saber qual é a tua visão fotográfica, aquilo que a gente falou lá no começo, se lembra? Como é importante a gente saber o que a gente quer, o que a gente gosta na fotografia para chegar naquele resultado final. Eu já tenho o meu gosto bem definido, assim, então eu já sei qual é o meu estilo de edição, quais cores que eu gosto de usar, quais cores que eu gosto de dar uma diminuída nas minhas fotos, quais cores que eu gosto de dar uma aumentada nas fotos, se eu gosto da foto mais clara ou da foto mais escura, tudo isso aí é gosto pessoal do fotógrafo, e tudo isso aí, junto com o jeito que tu fotografa, o jeito que tu usa a iluminação, vai formando o teu estilo, né? O teu próprio estilo. E isso que eu falo para os meus alunos, eu não quero que tu seja uma cópia do fotógrafo X, Y ou Z. Eu quero que tu tenha a tua identidade na fotografia, que tu mostre a tua visão. Isso que eu acho mais importante, tá? Então vê bem o que a gente já falou aqui nesse vídeo, né? Sobre como tu criar uma visão fotográfica, sobre como tu entender sobre a iluminação, sobre a composição, o que elas afetam na tua fotografia e como tu pode usar isso ao teu favor, né? Criar uma visão fotográfica. A gente já falou sobre como tu vai escolher alguns artistas, alguns fotógrafos que tu mais gosta e tentar entender o que eles fazem nessa fotografia para depois tu criar o teu próprio estilo, tu colocar tudo isso aí dentro de um caldeirão e entender que eu gosto do jeito que essa pessoa compõe as fotos, mas eu gosto das cores dessa aqui, eu gosto do estilo de edição dessa aqui, e, enfim, tudo isso aí tu vai juntar num caldeirão assim e vai criar o teu próprio estilo, certo? Depois a gente falou sobre masterizar o equipamento que tu já tem, aprender sobre o triângulo de exposição, as regulagens e como que tu pode usar isso em vantagem para fazer
uma ou outra técnica, dependendo de qual tipo, qual técnica tu queira fazer, né? E como também tu pode editar, como tu pode elevar o nível das tuas fotografias com a edição de fotos. E esse é o caminho básico que eu acho para qualquer fotógrafo, seja tu uma pessoa que queira usar como hobby a fotografia ou levar para um modo mais profissional. Eu acho que isso é o básico do básico em qualquer tipo de fotografia, seja de retratos, seja de paisagens, seja de viagens, enfim, qualquer estilo, né? Vida selvagem, enfim, natureza, tudo isso aí a gente aplica em qualquer estilo, independente se tu quer fazer dinheiro ou não na fotografia. Só que agora, o mais importante é tu praticar, certo? Existe um livro muito legal do Michael Gladwell, que ele fala que para tu ser realmente muito bom em alguma coisa, para tu ter um certo nível de proficiência, tu precisa investir 10.000 horas nessa atividade. E 10.000 horas é bastante coisa, certo? Eu não quero que tu consiga as 10.000 horas de hoje para amanhã. Isso é uma coisa que se constrói ao longo do tempo. Mas tenha em mente esse número, tá? Das 10.000 horas. E aí tu vai para te lembrar que tu precisa estar sempre treinando, sempre colocando as horas, sempre saindo para fotografar, independente, seja numa viagem com a tua família, com os teus amigos, ou tu saiu para fotografar num dia qualquer, seja de férias, tu esteja fazendo uma caminhada matinal ou fim de tarde, sempre faz esse exercício da fotografia, até mesmo quando a gente não tem uma câmera na mão, o que eu acho muito difícil, já que a gente está a todo momento com o celular no bolso, né? Pelo menos. Então, esteja sempre exercitando esse olhar fotográfico, tentando fazer fotografias mentais ou fotografando com o celular. Tu vai ver que o teu nível na fotografia, a tua visão, a tua forma de enxergar o mundo vai estar muito diferente, tá? Do que era alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás. Hoje eu não consigo mais sair sem perceber a iluminação, sem perceber a composição. Eu tô toda hora olhando para os lados ou para os lugares e percebendo, nossa, isso aqui daria uma foto legal aqui, isso aqui daria uma foto legal desse jeito, se eu me abaixasse ou subisse, a regulagem tal. Enfim, tudo isso aí é um exercício constante que vai te deixar cada vez mais perto de tu ficar um excelente fotógrafo, tá? E para começar na fotografia, tu não precisa de muito mais do que isso. Eu sei que tudo isso aí é bastante coisa, tá? Pra gente internalizar e colocar em prática, mas passo a passo, baby steps, uma coisinha de cada vez. Quem sabe tu pega uma semana ou um mês que seja, se tu não tem tanto tempo, e faz aquele primeiro passo lá que eu falei, de selecionar algumas fotos e analisar elas. Aí depois, na próxima semana ou no próximo mês, tu vai lá e aprende sobre composição, sobre iluminação e assim por diante, né? Todos os passos do vídeo. E o mais importante é colocar tudo isso aí em prática. De nada adianta tu estudar, olhar se tu não colocar em prática. É mais importante do que tudo, tá? E se tu gostou desse conteúdo e quiser realmente o passo a passo disso aí, eu mostro na prática como que se faz todas essas etapas. Tá tudo isso aí documentado no método 20 de fotografia, tá? Eu te pego literalmente pela mão, independente do nível que tu esteja, seja do zero, absoluto zero, ou tu já tem algum conhecimento, eu tenho certeza que o método 20 vai te ajudar a fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, era isso. Valeu por ter ficado até aqui. Um grande abraço e tchau.